coração diante do trono da graça. Amém? Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O que seria de nós, Pai, sem a tua transformação, sem a redenção, sem a salvação? Oh, o que seria de nós? Ele pagou o
me salvou, Ele te salvou. Aplauda Ele por essa tão grandiosa coisa que fez em nossas vidas. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Aleluia, nós te damos toda a glória, toda a honra, o plano perfeito que nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos e filhas e sermos bem recebidos na sala do Santo dos Santos, na sala da majestade, do majestoso, onde podemos oferecer nosso louvor e a nossa adoração, e permita que a Ti seja a honra, a glória e o louvor essa noite em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Por causa desse plano perfeito é que hoje nós estamos com a ceia do Senhor preparada. As crianças vão ficar conosco durante todo o tempo da celebração. Por causa desse plano perfeito nós podemos adorar, cantar, colocar as nossas palavras para fora. Por causa desse plano perfeito nós temos o perdão dos nossos pecados e somos aceitos por Deus em meio à nossa dificuldade de obedecer, em meio aos nossos pecados. O sangue de Cristo nos perdoa, nos cobre. Então essa noite é uma boa oportunidade para você adorar, você derramar o seu coração diante da presença daquele que te salvou. Eu quero só lembrar você que tem feito os seus depósitos, os dízimos, você que tem entregado aqui na secretaria, louvado seja Deus. E você que está aqui essa noite, que pode fazer isso presencialmente, nós estamos com as 2 urnas aqui à frente. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, eu queria convidar você a vir à frente, a devolver seu dízimo, sua oferta. E caso você esteja nos visitando e deseja participar desse momento, esse envelope em branco é para você fazer uma oferta especial, algo que está no seu coração. Lembrando que Deus não olha valores, o que Deus vê é aquilo que está em nosso coração e podemos entregar a Ele. Então eu convido você, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, que você venha à frente, está preparado para devolver seu dízimo e sua oferta. E se caso você não veio pronto, não veio preparado, ou você não conhece esse procedimento, não se constrange, numa próxima ocasião ou oportunidade, você pode participar também. Vamos fazer isso com alegria. Eu queria que antes de você vir à frente, devolver dízimos e ofertas, eu queria que você pudesse cumprimentar as pessoas, com um aceno, com aquele soquinho maroto, daquela maneira que pudesse dizer a elas: seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, e enquanto nós cantamos, você pode vir à frente em nome de Jesus. Sejam bem cumprimentados e bem recebidos essa noite em nome de Jesus. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano, Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, enche as nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano, Criador. Eu quero ser lapidado por
o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Vem, vem, enche os nossos corações. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Vem, enche a tua igreja, enche as nossas vidas, a tua presença, Deus. Nós fomos criados para ti. Oh Deus, que toda essência que não seja nossa seja retirada do nosso coração. Eu quero voltar para ti. Eu quero voltar à essência para a qual fui criada. Oh Deus, vem, oh vem, vem moldar o meu ser, vem moldar o meu ser, vem me lapidar, Cristo, oh 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 vem me lapidar, oh vem, oh vem. Jesus, nós não queremos, Senhor, nós não queremos ser manipulados pelas coisas das trevas, pelas coisas deste mundo. Nós queremos valorizar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. A tua presença, Deus, a tua presença, Deus. Oh, vem. Coloque agora a sua adoração em prática. Talvez você pense, eu não sei adorar, mas você sabe o que Ele recebe do seu jeito. Não há maneira correta, é simplesmente se prostrar, é simplesmente se render. Renda o seu coração, busque intimidade.
Cria agora um ambiente de adoração, que essas palavras movam o coração de Deus. Que você vá mais profundo, mais profundo, mais profundo. Eu quero te convidar a entrar no lugar secreto de Deus, aquele lugar que Ele preparou para nós. Eu quero adentrar neste lugar. Oh Deus, eu quero adentrar neste lugar, te conhecer. O meu coração te deseja. O meu coração quer mais, 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 mais. Mais de ti. Vem inundar este lugar. Vem inundar este lugar, Espírito de Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Deus. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Receba a vida de Deus. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua
te ver, Jesus. É o que o nosso coração deseja. Senhor, nós não queremos uma adoração que seja superficial. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos honrar o sacrifício de Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Quero ir mais fundo. Diga tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Tudo que eu mais quero é te ver. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Essa igreja canta a ti, que quer ir mais fundo, que quer chegar mais perto de ti. E nós abrimos mão daquilo que for preciso, mesmo que doa, molde a nossa vida. Oh, se for preciso, Pai, para chegar mais perto de ti, tira de nós tudo aquilo que impede os nossos pés de prosseguirem, de irem adiante, de encontro ao teu trono, de encontro à tua verdade, à tua vontade. Oh Deus, nós abrimos mão de nós mesmos. Nós não queremos, ó Deus, que nada nos impeça de acessar a tua presença, que nada nos impeça de acessar este lugar secreto. Este lugar secreto preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que te querem mais e mais. Nós te desejamos, Pai, e oramos de todo o nosso coração, agradecendo pela tua graça e pela tua bondade. Amém. Aplauda esse Deus tão maravilhoso, majestoso. Aleluia. Aleluia, você pode se assentar por gentileza. Quero agradecer a equipe de louvor por esse momento. Irmãos, eu tenho que dizer para vocês que eu sinto muito honrado por todas as equipes de louvor, né, que têm subido a esse lugar para ministrar e têm trazido ao nosso coração uma ministração tão especial de Deus, trazendo realmente o céu na terra e fazendo com que a gente se sinta mais perto desse lugar secreto, onde a gente possa experimentar mais da presença de Deus. Eu espero que essa noite você esteja com o coração bem aberto para expurgar, expulsar e colocar em retirada os inimigos do seu coração. E hoje nós vamos falar de um inimigo muito comum chamado culpa. E a culpa, ela tem um elemento muito especial chamado débito. Eu não sou um cara que gosta de ficar devendo para os outros. Na verdade, acho que ninguém gosta de fazer isso, mas alguns acabam se habituando diante das condições que vão enfrentando e acaba até se tornando uma prática. Mas a grande verdade é que nós vivemos na sociedade do endividamento. Se você buscar, por exemplo, as pesquisas demonstram que muitos brasileiros, cerca de 60%, estão com a sua renda comprometida com dívidas. Não que eles estejam no vermelho, mas que as dívidas estão se avolumando dentro do seu orçamento. Eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com dívidas. Qualquer coisa que tome alguns poucos meses a mais já começa a tirar meu sono, minha paz e meu sossego. Eu admiro empresários, empreendedores que têm aquele lema de que se não deve, não se tem.
E eu já conversei com vários deles e eles têm uma tranquilidade de poder fazer financiamentos, de se programar para o futuro e viver debaixo dessa condição de dívidas para aumentar o seu patrimônio, mas eu confesso que eu não tenho coragem o suficiente para isso. Principalmente porque a dívida nos dá uma sensação de que aquilo é nosso enquanto nós ainda estamos devendo. O grande problema do endividamento é que nós criamos a cultura de que se o cartão de crédito está parcelado, se a casa está financiada, se o carro está alienado ao banco, aquilo é nosso, quando na verdade está em débito, está em dívida, ainda não nos pertence, ainda não é o nosso patrimônio líquido, não é verdade? Então nós, na cultura do mundo atual, que trabalha em cima do consumo, criou-se a mentalidade de que eu posso sentir que já paguei por tudo, e ainda assim carregar por anos uma dívida que vem logo atrás de mim. Vou repetir, nesse mundo que nós vivemos, acostumados com o endividamento que estamos, nós temos a cultura de quê? Da sensação de que já pagamos por tudo que temos, enquanto temos dezenas de parcelas ou grandes endividamentos que nos acompanham no decorrer da nossa vida. Então eu pergunto para você essa noite, como é que vai as suas dívidas? O que você pensa a respeito do endividamento? Bom, eu não vou falar aqui essa noite sobre curso de inteligência financeira, não vou falar sobre técnicas de administração das finanças pessoais, não é esse o meu propósito com você essa noite. Eu quero perguntar como é que estão as suas dívidas, ou como estão as suas dívidas com aquelas pessoas pelas quais você deve uma satisfação, deve um perdão, deve um pedido de desculpas, deve uma reparação do dano. Porque a grande verdade é que talvez você esteja aqui com esse peso sobre o seu coração, porque a culpa nos coloca na condição de devedores. A culpa gera a relação entre devedor e credor. Quando eu falo, eu não devia ter feito isso com ela, eu não deveria ter falado aquilo para ele, eu não deveria ter agido daquela maneira, como eu fui imbecil e tolo em tomar determinada atitude. Quando eu tomo esses pensamentos, eles se avolumam em mim, a primeira coisa que vem é, eu devo alguma coisa a essa pessoa. Eu estou numa relação de débito direto. Eu estou numa relação onde eu sinto que há um credor sobre mim exigindo um pagamento de algo que eu fiz, de algo que eu lhe privei ou de algo que eu lhe tomei. Isso é tão forte, essa relação de débito, de escravidão, que não apenas a ideia de que eu tomei algo de alguém, mas o fato de eu ter emprestado algo de alguém, também já me torna escravo disso. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 7. Ao que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Pôs sobre os nossos ombros a responsabilidade de reparar esse dano, a responsabilidade de corresponder a esse prejuízo, a responsabilidade de fechar as portas da ferida, mas infelizmente muitas vezes nós não entendemos isso. Nós pensamos que a culpa ela pode ser tratada com uma terapia pessoal, ou quem sabe com uma terapia cognitiva, comportamental, ou quem sabe confessando os meus pecados a Deus, ou quem sabe fazendo um aconselhamento pastoral no gabinete, mas a grande verdade é que a culpa continua lá, porque ela exige um pagamento da dívida. Culpa que está sobre os meus ombros é porque eu roubei algo de alguém e eu preciso reparar esse dano. A culpa se apresenta como uma dívida que fica dizendo para mim, você deve alguma coisa. Por que você acha que a gente usa o termo, eu devo um pedido de desculpas, eu devo uma solicitação de perdão, eu devo uma satisfação ao meu cônjuge? Essa ideia de dever, essa ideia de se projetar num compromisso é que é débito. O termo aqui é débito. Se eu não pagar por isso, quem vai pagar? E existem duas maneiras de você resolver esse problema diante da relação credor-devedor. Primeiro, ou você paga a dívida, ou você é perdoado dela. Uma. Ou você vai lá e repara o prejuízo, paga a dívida, aniquila os seus débitos e extingue-os. Ou alguém cancela a dívida dizendo, você não tem mais nada de débito comigo, a sua promissória foi rasgada, não consta mais nada no seu SPC relacional. No nosso casamento eu já risquei esse débito seu, na nossa empresa eu já risquei esse débito seu, na nossa vida nós já riscamos esse débito seu, ou seja, não há mais o que ser pago. Só existem duas maneiras de tirar o culpa de nossos ombros, ou nós pagamos a dívida, ou nós somos perdoados dela.
Bom, você certamente já sabe que quando nós falamos da nossa relação com Deus, nós já fomos perdoados de toda a dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que Deus aniquilou todo o escrito de dívida que era contra nós. Toda a culpa que nós tínhamos, toda a ficha criminal que nós tínhamos em pecado já foi aniquilada e o diabo não pode nos acusar mais. Romanos capítulo 8 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto, final, e não tem mais o que fazer. Agora a questão é quando eu lido com os meus relacionamentos. Porque se você sente algum tipo de culpa, se você sente um peso sobre os seus ombros, no sentido de que existe alguém que foi prejudicado pela sua atitude, pelas suas palavras, pelo seu negócio, pelo seu comportamento, pela sua personalidade, pelo seu estilo de vida, se você sente que há alguém que foi prejudicado e foi roubado nisso, há uma culpa e há uma dívida a ser paga. Se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer, permita-me contar um exemplo para ficar mais claro. Como muitas vezes nós não entendemos a culpa como uma relação de devedor e credor. Um certo homem resolve deixar sua família e avançar num relacionamento com uma outra mulher. No primeiro momento ele diz o seguinte, aliás, é isso que pensa a sociedade atual, que todos os meus atos atingem somente a mim e não as pessoas que estão ao meu redor. Se eu tenho o direito de ser feliz, eu tomo a minha decisão, porque só eu posso fazer isso e ninguém mais vai ser afligido pelas minhas decisões. Essa é uma mentira do mundo atual. Mas ele diz o seguinte, eu vou me separar e vou avançar no relacionamento com essa outra pessoa e deixo a sua casa. Quando esse marido e esse pai resolve deixar o seu lar, ele está roubando a sua casa. Ele está roubando a sua família. Ele está roubando a sua esposa, porque ele está roubando a oportunidade da sua esposa ter um casamento apenas. A partir de agora, ela nunca mais será casada pela única vez, ou pela primeira vez, como se diz aí nos dias atuais. Está roubando dessa esposa todo o passado de dedicação, todo o passado de entrega no relacionamento. Está roubando dela o futuro como mãe e como esposa. Está roubando dela a segurança financeira, porque ainda hoje grande parte dos lares são sustentados pela figura masculina e do pai e do marido. Está roubando dela a sua reputação. Está roubando dela a sua autoestima. Está roubando dela, usurpando, prejudicando profundamente essa pessoa dentro do relacionamento conjugal com uma decisão. Mas até aí está tudo bem. Está tudo bem porque ele decidiu sair de casa e fazer o bem. Afinal de contas, o casamento já era de faz de conta. O casamento já ia de mal a pior. Era melhor terminar essa relação logo, antes que alguma coisa pior acontecesse. Mas aí vem os filhos. E os filhos também foram roubados. Os filhos foram roubados da possibilidade de chamar um pai dentro de casa. Foram roubados da segurança emocional que só um lar onde tem um pai presente pode oferecer. Foram roubados da oportunidade de estarem juntos no Natal, na Páscoa e nos almoços de finais de semana. Foram roubados da sua autoestima e do seu senso de confiança. Foram roubados das formaturas, das melhores etapas da sua vida. E até então, o pai está seguindo a sua vida porque ele pensa que todo mundo está ganhando. Ele ganhando no novo relacionamento e a família ganhando porque, enfim, se resolveu um problema que se arrastava há anos. Até que um dia, essa jovenzinha, ela vai se formar no ensino fundamental e ela, num encontro de final de semana com seu pai, diz, pai, você não me ama. Ele diz, claro que eu te amo, filhinha, papai, você não me ama, porque se você me amasse, você estaria na minha formatura. E ele diz, não, mas eu não pude estar por causa dos meus compromissos, das minhas atividades, por causa da minha outra família, você sabe como é. Ela diz, mas você também não ama nem a mamãe, não amou a mamãe quando você fez aquilo. E de repente aquele homem, que até então só lidava com a relação de ganha-ganha, agora ele começa a experimentar o perde-perde. Agora ele começa a experimentar uma dívida sobre os seus ombros. Agora ele começa a refletir, porque ele entrou na relação de dívida com a sua filhinha, que agora expõe toda a catástrofe que foi originada a partir do seu comportamento irresponsável. E eu pergunto, quantos de nós não roubamos pessoas nas nossas atitudes? Quantos homens que estão me ouvindo aqui essa noite, ou que estão ouvindo aqui pela nossa internet, que colocaram seus filhos no mundo, e roubaram essas crianças da oportunidade de ter um homem, um pai presente, para cuidar e organizar as suas vidas. Quantas mulheres roubaram seus maridos da oportunidade de terem uma casa em paz, sensata, frutífera,
e atribuíram grandes danos ao relacionamento conjugal. Quantas pessoas acrescentaram dores no relacionamento profissional, seja na relação patrão-empregado, ou seja na relação sócio. Gente que acrescentou dores, ferimentos, que abriu lacunas e escancarou portas para que outras pessoas fossem prejudicadas. E de repente a culpa vem. De repente você tenta tomar mais um medicamento. De repente você tenta esconder mais aquele segredo. De repente você tenta lidar mais com aquela situação. De repente você tenta trabalhar mais, ofertar mais na igreja, se ocupar mais. Mas a culpa ainda vem, o peso ainda vem. Você deve, você deve, você deve, você deve. Você precisa pagar a sua dívida. E só tem 3 coisas que nós podemos fazer, queridos, quando nós estamos na relação débito-credor. Quando a gente se entende como tal, e quando cai a nossa consciência, e a nossa mente se abre para entender que nós prejudicamos alguém, que isso precisa ser debitado na nossa conta. A primeira atitude é confessar, assumir e pagar por ela. Ou pedir o cancelamento dessa dívida. Porque se eu não posso pagar por ela, a dívida ficou alta demais, eu posso pedir perdão pela dívida. E a primeira e a mais sensata e a menos utilizada, é o caminho menos percorrido, não só pelas pessoas, mas pelos próprios crentes que deveriam usar a palavra de Deus como regra de fé e de prática de suas atitudes. É o caminho menos escolhido, do reconhecimento. Porque nós acostumamos a pegar o macaquinho da culpa que está sobre nós e dizermos, a culpa é dela, porque se ela fosse uma melhor esposa, eu nunca teria achado outra pessoa para complementar meu relacionamento. A culpa é dele, porque se ele fosse um sócio sensato, eu nunca teria que mudar ou mentir sobre o fluxo de caixa da nossa empresa. A culpa é dele, porque se ele fosse mais tolerante ou flexível, as coisas seriam diferentes no nosso relacionamento. Então a culpa que cai sobre nós, ao invés de assumirmos e nos responsabilizarmos com ela, nós pegamos o macaquinho e jogamos no ombro da outra pessoa, para que ele grite. Mas sabe o que a gente descobre? Que macaquinhos são desobedientes, e eles adoram ficar com seus donos. Você joga no ombro daquela pessoa, vira as costas, daqui a pouco ele está dizendo de novo para você, você tem dívida, você tem dívida. Há algo que você precisa pagar por isso. E ele volta para os nossos ombros e começa a perturbar a nossa mente. Primeira atitude a menos percorrida pelos cristãos, infelizmente, assumir, reconhecer ou pedir, pagar pela dívida ou pedir o cancelamento dela, quando ofendemos e prejudicamos pessoas ao nosso redor. Segundo, compensá-la sem confessá-la e nem reconhecê-la. Isso é impressionante, porque é isso que geralmente acontece quando eu me sinto culpado. Sabe o que eu faço? Eu compenso o meu débito sem tratar com ele. É como essa criança que viu o pai prejudicar toda a casa e que agora o pai quer pagar o débito que ele tem com os filhos que foram afastados do seu relacionamento afetivo. Qual é a atitude mais comum de pais que estão distantes dos seus filhos ou que fizeram uma atitude semelhante a que esse homem do nosso exemplo fez? Qual é? Você há de convir comigo, você vai ser convencido por isso, que é compensação com presentes, compensação com liberdade. São as 2 atitudes mais comuns, porque se eu não estou presente, e se há um débito contra mim, então o que eu faço? Eu dou presentes. Eu tento aliviar e compensar essa ferida com coisas e recursos financeiros, com uma forma de dizer que você é importante, mas eu não tenho coragem de dizer, perdão, eu estraguei tudo, eu acabei com a sua infância, eu destruí a sua adolescência, eu coloquei outro homem dentro da casa da sua mãe para cuidar de você, e que tocou o seu corpo, mas que foi culpa minha, perdão, não, eu não faço isso, eu dou presentes, eu pago uma viagem para Disney, ou eu pago para o Beto Carreiro, ou eu pago aqui para o World Park, ou eu levo ali no Tabocó para dar uma volta de bicicleta. Mas eu não reconheço o assunto, eu não trato o problema, eu não pago a dívida, eu compenso a dívida. E compensação não é pagamento, queridos. Compensação não é pagamento. Então o que eu faço? Como eu não tenho autoridade moral para repreender o meu filho ou a minha filha, porque eu estou distante e em débito com ele ou ela, eu deixo ele fazer o que quer. Então ele tem mais liberdades, ele tem mais atitudes, ele tem, ou ela tem um caminho amplo sem repreensão, porque eu não posso pôr limites, afinal de contas eu estou em débito com ele ou com ela, eu não tenho coragem de pôr limites. E quem é prejudicado nisso tudo, queridos? A própria criança, que continua pagando o sofrimento porque ela precisa de presença e precisa de limites, e mesmo assim a compensação não deixa com que ela viva isso. É trágico, mas também é cômico. É cômico porque isso acontece dentro das nossas casas.
Maridos que ofendem suas esposas, que olham para elas e dizem uma das palavras mais duras e mais ofensivas que uma mulher pode ouvir dentro da sua casa, chamando-a de vagabunda. Perdão o termo, os meus filhos entendem que a palavra vagabunda inclusive é um palavrão. Eles falou um palavrão. É um palavrão de fato, é um xingamento. E sabe o que ele faz? Você é uma... E vira as costas. Não trata o assunto, não reconhece, mas depois de alguns dias de emburramento e de silêncio, ele começa a cortar a grama de casa, ou arrumar um chuveiro que estava estragado, ou consertar o portão que estava emperrado, ou chamar a família para sair comer alguma coisa. Afinal de contas, hoje é dia de sair, não é verdade? Não trata o assunto, não senta na mesa, não pede perdão, não bate no peito e diz: eu estou em dívida com você, querida, eu nunca deveria ter chamado você por esse nome, você é uma esposa carinhosa, é uma mulher decente, é uma mulher do bem, eu fui muito imbecil de ter colocado você e comparado você com esse palavrão. Não fala. O que eu faço? Eu pago uma jantinha, eu faço alguma coisa para compensar a minha burrada, a bobagem que eu fiz na minha casa. Está cheio de casamentos sangrando, queridos, com feridas de compensação. A culpa continua lá, o débito continua a ser pago, e os cônjuges vivem como se estivessem pago por tudo já. Lembra a cultura da nossa sociedade? A gente vive com um monte de débito nas nossas costas, imaginando que já está tudo pago, mas ainda está lá. E muitos de nós vivemos nessa cultura da escravidão, de compensação da dívida. Compensação não é pagamento. E terceira e última atitude, e infelizmente é a mais comum, tá bom? A primeira é rara, a segunda é relativamente normal, mas a mais comum de todas é a terceira: fugir, negar e evitar. Quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma culpa, quando eu tenho uma dívida, quando eu prejudiquei alguém, e quando eu sinto a relação de devedor-credor se estabelecendo em mim, eu nego, eu fujo, eu evito, eu dissimulo. Porque essa é a prática mais comum: manter em segredo, evitar o confronto e deixar com que as coisas abaixem a poeira. Essa é a palavra mais comum da nossa sociedade. Eu quero dar uma palavra para você que essa noite, que está esperando a poeira baixar no seu trabalho pela ofensa que você fez ao seu funcionário. Você que está esperando a poeira baixar no seu trabalho pela ofensa que você causou ao seu patrão. Você que está esperando a poeira baixar no relacionamento com os filhos, porque ela ficou muito nervosa depois que você tomou aquela atitude. Você que está esperando a poeira baixar nas coisas que estão acontecendo aí na vida pessoal. Eu quero dar uma palavra para você. Quando você diz: eu vou esperar a poeira baixar, você está tomando o terceiro caminho: fugir, negar e evitar, porque poeira não abaixa. Prejuízos não se constroem ou não se restauram sem atitudes. Está esperando uma ação sua. Poeira não abaixa quando outra pessoa é ofendida pelo meu comportamento e a culpa vem sobre os meus ombros. Mas eu tento evitar. E quanto mais eu evito, mais doente eu fico. Não é de admirar que muitas pessoas estão com sérios problemas de enfermidade crônicas, que não é resultado nem do seu biológico, nem é resultado de pandemia, é o resultado da sua incapacidade de lidar com a dívida que está sobre o seu ombro. Pessoas que calam o seu erro, calam e silenciam sua consciência e não tratam com ela, vão adoecendo emocionalmente primeiro, e depois fisicamente, e depois espiritualmente. Às vezes ao mesmo tempo, tudo isso juntos. Se você não está convencido disso, de que a culpa traz sobre os nossos ombros um definhamento espiritual, emocional, financeiro, relacional, se você não está convencido, você precisa rasgar o Salmo 32 da sua Bíblia. Porque o Salmo 32 diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ai, eu tenho uma dívida, ai, eu tenho uma dívida, ai, eu tenho um débito. Pois de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aquele bafo quente batendo no meu rosto, árido, seco, típico de um clima de estiagem. Vai consumindo a minha vida, mas eu ainda decido manter segredo. Eu ainda decido o caminho da fuga. Eu ainda espero o caminho da negação. E não trato com o meu pecado e com a minha ofensa. Irmãos, é muito mais fácil reconhecer. Não existe
Nada mais que possa tratar a culpa no seu e no meu coração, senão a confissão e o reconhecimento. O texto diz: enquanto eu calei, eu definhei, mas confessei e sarei. Então confesse a Deus. Se tem coisas que estão acontecendo na sua vida, confesse a Deus. Diga a Ele, tire isso dentro do seu coração, apresente a Ele, torne isso conhecido para fora de você, muito mais do que dentro de você. Só que nós estamos falando de um outro problema aqui. Nós estamos falando com pessoas que estão nesse auditório, ou que estão assistindo pela internet, que dizem o seguinte: pastor, eu já pedi perdão a Deus, mas eu não me sinto perdoado. Eu já ajoelhei, eu já pedi perdão a Deus, mas eu não sinto que eu fui perdoado, pastor, eu sinto a culpa sobre os meus ombros ainda. Então, pode ser que você esteja jogando o jogo da confissão. O que é o jogo da confissão? Já disse para vocês que a nossa série de mensagens é baseada num livro em inglês que se chama Enemies of Heart, que significa, que apresenta essa ideia dos grandes inimigos, entre eles a culpa. E lá ele chama de Confessions Game, que é o jogo da confissão, onde a gente começa a jogar com Deus baseado nas próprias Escrituras. Quer um exemplo? Eu sempre fiz isso também, queridos. Na minha vida toda eu aprendi que se eu causo algum problema, eu preciso levar a Deus para eu ser perdoado do meu pecado. Se eu errei, pisei na bola, errei o alvo, a palavra de Deus diz que eu devo confessar, não é? E olha o que a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então o que eu faço? Eu peço perdão a Deus. O que eu faço? Eu digo: Deus, eu errei. E sabe o que Deus faz? Ele perdoa. Caí no adultério, Senhor. Minha esposa não merecia isso. Então, Senhor, me perdoa por tal pecado. Eu não quero carregar isso sobre meus ombros. E Deus diz para você: eu te perdoo. Senhor, eu não deveria ter desviado aquele dinheiro do caixa da empresa, Senhor. Agora eu estou em grandes problemas. Por favor, me perdoa por esse erro. E Deus diz para você: eu te perdoo. Senhor, me perdoa porque eu acessei aquele site, ou eu entrei naquele lugar e aquilo acabou com a minha mente, eu voltei à lama. Senhor, me perdoe. Deus diz para você: eu te perdoo. E você fala: obrigado, Senhor, por o Senhor ter me perdoado, e você sai. E imediatamente você sente sobre seus ombros culpa. Por quê? Porque a palavra de Deus fala para a gente confessar. E por que eu não me sinto então perdoado? Por que eu não me sinto livre? Por que eu ainda me sinto oprimido, mesmo tendo falado para Deus: Deus, me perdoa? E parece nada ter acontecido. O peso, o macaquinho da dívida gritando nos meus ouvidos, e aquele débito sussurrando no meu coração: você deve. Por que, queridos? Porque quando nós jogamos o jogo da confissão, nós procuramos aliviar o peso da nossa consciência e não reparar os danos que efetivamente nós causamos. Nós adoramos silenciar o grito do nosso coração dizendo: culpado. É aquela sentença celestial que vem e bate, tum, culpado, sentenciado. E nós queremos evitar, driblar e silenciar essa voz. Então o que a gente faz? Confessa a Deus, imaginando que o perdão de Deus é suficiente para a gente seguir a vida. No jogo da confissão eu falo assim: perdoa, Senhor, porque eu adulterei, e bola para frente. E eu deito na cama com a minha esposa como se nada tivesse acontecido. Eu passei a noite envolvido em sites de relacionamento, e no outro dia eu olho para o meu esposo pedindo perdão a Deus, dizendo: vida que segue. Que mentira é essa, irmãos? Isso me dá até um negócio ruim. Não sei se é coronavírus, será que pode ser? Vida que segue. Irmãos, a vida não vai seguir até que eu repare esse dano e até que eu trate com essa ofensa. Deus me perdoa, mas ainda assim Ele exige uma reparação desse dano. Se você lembrar a oferta a Deus, você conhece aquela parábola onde Jesus disse: olha, se tem alguém que quer oferecer um sacrifício a Deus e se lembra que tem alguém prejudicado por ele, deixa a oferta, não vai no culto não canta louvor não. Primeiro você vai, repara o seu dano com a pessoa e depois você volta a adorar a Deus. Deus perdoa, irmãos, os nossos erros, mas Ele não admite que o ofendido fique sem reparo. Por que então que eu não me sinto perdoado? Vamos lá. Primeiro, porque eu não confessei a Deus o meu pecado e estou silenciando isso até hoje, tentando me convencer de que não é erro. Segundo,
eu confessei a Deus, mas eu não reparei o dano com a outra pessoa. E terceiro, eu confessei a Deus, reparei o dano com a outra pessoa, mas eu estou acreditando numa culpa ilusória e mentirosa, falsa na minha mente. Um exemplo disso são as culpas relacionadas a luto. Uma das culpas mais comuns, culpas ilusórias ou falsas culpas, são relacionadas a luto. Por exemplo, um jovem que enterrou seu pai. Qual é a culpa que ele sente? Eu deveria ter passado mais tempo, eu não deveria ter falado aquilo do meu pai, eu não deveria ter ficado tão distante, eu deveria. E o pai faleceu. E ele disse: Deus me perdoa, porque eu não tinha essa consciência, eu amava esse homem, não sabia, Deus me perdoa. Não tem mais o que fazer. Ele não pode reparar esse dano. O que ele tem que fazer agora? Pedir perdão a Deus e sentir-se perdoado. E muitas pessoas que estão em luto vivem essa mentira, essa falsa culpa, por causa de filhos que foram antes da hora, de pais que enterraram sem ter tratado os problemas, e aí elas sentem que a culpa ainda está lá, quando na verdade é uma falsa culpa, já não há mais o que fazer. Leve a Deus. O que eu quero dizer para você, e quero voltar de novo àquela questão de reparar o dano, é que se você pediu perdão a Deus, e ainda não se sentiu aliviado e nem perdoado, e ainda sente que a culpa pesa nos seus ombros, é porque talvez Deus não tenha sido o único ofendido com a sua atitude. Se você ainda não se sente perdoado e sente uma dívida de culpa nos seus ombros, é porque Deus não foi o único ofendido nas suas atitudes. Por isso que não adianta, irmãos. Eu roubei o sócio na empresa. Eu chego para Deus e falo: Deus me perdoa, porque eu roubei meu sócio. Então, vida que segue. Deus fala: opa, está faltando alguma coisa. Vai lá e repara o seu dano. Porque eu não fui o único ofendido. Eu me ofendi com o seu desastre. Eu me ofendi com o seu pecado. Mas tem outra pessoa que foi ofendida e que você também precisa reparar o prejuízo. Não adianta, irmã, ajoelhar e falar: Deus, me perdoa por ter fofocado daquela irmã e ter inventado uma mentira. Eu passei para frente aquela palavra de que ela estava enganando e traindo o marido. Senhor, agora o casamento dela acabou e nem era verdade. Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Oh, Senhor miserável que sou. Senhor, eu tinha inveja do corpo dela, do cabelo dela, da alegria dela. Eu só fofoquei, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Deus fala: tá, eu tenho misericórdia de você. Agora vai lá contar para ela que você fez isso. Vai lá reparar o dano, vai lá corrigir o erro, vai lá tratar com esse problema. Irmãos, não tem como, não há maneiras de nós confessarmos a Deus e não resolvermos as nossas pendências, ou como diz no português vulgar, nas nossas pendengas. Está cheio de pendenga na vida e não vai para frente. Se tem uma pessoa que ainda não foi reparada no dano na minha vida, eu estou consciente disso, eu estou em dívida, eu preciso reparar esse dano. E a Bíblia é linda por causa disso, porque olha só o que a palavra de Deus, sabendo do nosso comportamento e sabendo da nossa prática, olha o que a Bíblia diz lá em Números, capítulo de número 5. Olha só, está na sua Bíblia, não está só na minha, está na sua. Diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, roubar de outra pessoa, usurpar dela alguma coisa, e portanto ofender ao Senhor. Olha que legal isso aqui, pessoal, olha a relação. Eu prejudiquei o sócio, eu menti para minha esposa, eu menti para o meu filho, eu menti para o meu pai, eu prejudiquei uma pessoa, e sabe o que aconteceu? Deus se ofendeu com isso. Essa é a relação. E aí eu peço perdão a Deus por ter ofendido alguém. Está errado. Deus me perdoe e me ajude aí agora a tratar com isso. E portanto ofender ao Senhor será culpado. Confessará o pecado. Essa é a parte de joelhos que você fala: ai Senhor, tem misericórdia. Muito bom essa parte. Esse é o começo de tudo. E depois fará restituição total. E acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Restituição, reparação do dano, restauração do prejuízo, fechar as portas que eu deixei abertas, curar as feridas que eu mesmo abri. Eu peço perdão a Deus, mas eu vou assumir as responsabilidades pelos meus erros e vou tratar isso com seriedade. E você acha que Deus não gosta disso? Bom, vamos a um outro exemplo bíblico. Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu é fantástico. Zaqueu é um mentiroso, um usurpador, traidor, ladrão de alta patente no mundo da Bíblia.
O Zaqueu acaba recebendo Jesus na casa dele e acaba encontrando a salvação da sua vida. E sabe o que ele fala? Ele levanta no meio da audiência e diz assim: pessoal, é o seguinte, eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu sou corrupto, eu sei que eu trabalho para o governo de César para tirar o dinheiro de vocês e ainda tiro um pouquinho mais para mim. Então eu decido uma coisa hoje: eu vou vender tudo que eu tenho e dar metade para os pobres, e a outra metade eu vou usar para cobrir 4 vezes mais se eu prejudiquei alguém. Zaqueu fala: eu vou reparar o dano, eu conheci Jesus. E não é porque eu conheci Jesus, eu peço perdão e vida que segue, pastor. Não, eu conheci Jesus e agora eu vou reparar o dano. Perdão por ter deixado o casamento, perdão por ter exposto você ao ridículo, perdão por ter te envergonhado em público, perdão por ter te roubado, perdão por ter usurpado e tirado coisas que não eram minhas da sua vida, perdão por ter usado você na cama, perdão por ter usado suas emoções para me satisfazer, perdão por ter acabado com a sua história, perdão por ter te amarrado no passado, perdão por ser esse cápula, perdão por ser essa pessoa que não contribuiu na sua vida, perdão pela dívida que eu contraí com você, perdão por eu nunca ter te perdoado. Você acha que Jesus é contra isso? Quando o Zaqueu fala: eu vou vender tudo que eu tenho, dar metade para os pobres e vou pagar 4 vezes mais. A Bíblia falava 1/5, ele falou assim: não, eu vou dar 4 vezes mais. Você acha que Jesus se opõe? Jesus fala assim: hoje veio salvação nessa casa, porque Deus não se opõe à reparação do dano. Ele não diz que por você ter conhecido Jesus e ter confessado seu pecado, você está livre de lidar com o problema que você mesmo causou. Quer se livrar da culpa, meu irmão e minha irmã? Se eu quiser me livrar da culpa, se nós quisermos nos livrarmos da culpa, é preciso coragem, é preciso decisão, porque senão ela vai cobrar a dívida o resto da nossa vida, e ela vai ficar gritando nos nossos ouvidos: você me deve, você me deve, você me deve. Eu acho tão interessante isso, porque não há outra maneira de nós nos livrarmos dessa culpa senão confessá-la publicamente, se não tratá-la com ela como a maneira que ela deve ser tratada, se não trazer à tona e realmente reconhecer. Deixa eu usar um exemplo dos mais comuns hoje, nos nossos dias atuais, e que as pessoas estão normalizando. Uma das coisas mais destruidoras da família é que as pessoas acham que é normal, chamado pornografia, uma maldição dos nossos dias atuais. Um homem que priva sua esposa da sua relação íntima para se acabar num site de relacionamentos como esse, ou um site de destruidor como esse, ou uma esposa que priva o seu marido também para se envolver em coisas como essa, elas não estão ofendendo ao Senhor, elas estão ofendendo o seu matrimônio. E tem que ter coragem para chegar lá e falar assim: querida, eu quero confessar para você de que eu estou envolvido em pornografia. Querido, eu quero contar para você que eu estou envolvido em pornografia, por isso que o nosso casamento está indo de mal a pior. Eu quero contar para você, porque quando nós confessamos, quando nós reparamos o dano, significa que nós estamos querendo eliminar o ciclo do pecado, o ciclo do hábito. Porque quanto mais segredo eu guardo, quanto mais eu faço o jogo da confissão, de só falar com Deus e falar: Deus, me perdoa, significa que ou eu sei que eu não serei capaz de lutar com aquela coisa e vou cair de novo, por isso que eu não quero confessar, ou na verdade eu quero cair de novo e não quero nem confessar, porque eu quero ir para esse mundo mesmo. A causa de nós não abrirmos o coração para as pessoas que estão sendo prejudicadas, porque se você está envolvido em qualquer tipo de atuação que prejudica outra pessoa, o seu problema precisa ser resolvido com essa pessoa, além de ser confessado a Deus. Ou seja, se eu não tomo essa atitude, significa que eu vou fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Os alcoólatras anônimos descobriram que quando eu falo em público sobre as minhas falhas, eu crio um caminho de resistência às minhas falhas. Então eles sentam e dizem: eu bebi a semana passada. Eles sentam e dizem: eu abri o uísque e cheirei, eu quase bebi, mas eu cheirei para sentir aquele gosto descendo pela minha garganta. Mas eles confessam para dizer: eu não quero seguir no ciclo da mentira e do engano, porque quando eu confesso, significa que eu estou querendo dar um basta nisso, eu estou querendo acabar com isso. Irmãos, vendi um carro, o meu carro, isso vai vir, isso aqui vai, levo no mecânico. O mecânico falou: ih rapaz, seu carro está assim, está fundindo o motor, mais uns 2.000 quilômetros aí,
bate biela, já era. Fala, rapaz, preciso passar para frente. Aí coloca um anúncio lá, vende-se. Aí vem um senhor que junto com a sua família fez grandes economias durante a vida inteira para comprar seu primeiro carro. Chega para você e fala assim, o carro é bom, é bom. E aí, como é que está o motor deles? Excelente. Então eu vou comprar o seu carro de você. Aquele senhor com todas as economias, você passa para frente um carro mentindo para ele. Aí depois você descobriu, de um tempo depois, que aquele senhor não tem condições de arrumar o carro para poder rodar com a família. E sabe o que você fala? Vem na igreja e fala, Senhor, me perdoa. Será que Deus aceita esse tipo de comportamento? Ou Ele exigiria que a gente fosse lá reparar esse dano? Isso vale para qualquer coisa da nossa vida. De relacionamentos de negócios, até relacionamentos conjugais. Passando por todas as etapas. Quando eu confesso o erro e falo, eu fiz, significa que eu estou querendo dar um basta nisso, dizendo, eu não vou fazer mais. Pelo menos eu não quero mais. E a confissão e o tratamento é a minha decisão de resolver. Mas a minha reputação, o que você prefere? A sua reputação ou o seu autorrespeito? Porque não adianta mentir para todo mundo e colocar a cabeça no travesseiro cheio de culpa e de miséria, irmãos. É doloroso demais. Você já viveu com dívida nas suas costas? Você viu como é difícil? Você corta caminho. Você desliga o telefone, você muda, compra outro celular, muda de número, você faz tudo para fugir de quem está cobrando de você. E quando a gente lida com dívidas nos nossos ombros, quando a gente quer fugir dos nossos credores, onde a gente deve alguma coisa, sabe o que a gente faz? Sabe qual é a atitude que a gente toma? A gente gasta energia e mais energia, porque a gente quer manter a reputação. Quero manter a reputação da minha empresa, a reputação do meu casamento, quero a reputação do meu nome. Você quer a sua reputação ou você quer seu autorrespeito? Porque nada paga o preço de a gente deitar na cama e falar, disso eu estou livre. Errei, falhei. Podem falar o que quiser de mim, mas disso a minha dívida já está quitada. E aí a questão que eu falo é de trazer à tona e ter coragem de resolver isso. Está muito relacionada, queridos, com a decisão, quando a gente coloca a culpa como prioridade de resolução na nossa vida. Você quer resolver isso? Você quer ser curado? A minha pergunta para você é, você deseja ser curado? Porque confessar a Deus, Deus perdoa. Mas confessar aos outros, Deus cura. Deus interrompe o ciclo de erro. E Ele ajuda a gente a vencer esse hábito do pecado em nós. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Olha, desculpa meu irmão, mas eu quero confessar para você que eu tenho inveja de você. Eu tenho inveja do seu carro, eu tenho inveja dos seus filhos. Eu vejo você entrando na igreja, eu fico com inveja, torcendo para as coisas dar errado na sua vida. Eu queria pedir perdão a você e reparar esse dano. Olha, eu quero pedir perdão para você, querido, porque eu tenho pensado em outras mulheres mesmo estando com você e suspeitando de uma possibilidade de eu sair com uma outra pessoa. Ou eu quero pedir perdão, querido, porque eu saí com outra pessoa e adulterei no nosso casamento. Ai, pastor, mas se eu fizer isso eu vou acabar com o meu casamento. Seu casamento já está acabado e você não sabia disso. Já está acabado há anos. Com a mentira, com o segredo, com o evite. O casamento já foi embora. O que a gente está tentando é restaurar ele, dar um desfibrilador, um choque dizendo, vive novamente com a verdade, porque na mentira eu não vou mais basear a minha história. Você não percebeu? Talvez a gente não tenha percebido, mas estamos definhando enquanto a gente sustenta uma mentira. É hora de falar a verdade. É hora de se livrar da culpa. Porque a culpa definha a alma, destrói os ossos e compromete tudo na nossa vida. E quer você queira ou não, a culpa vai aparecer. Isso que está em você no particular, uma hora vai vir à tona. E a gente ora até para isso acontecer. Porque é a única maneira de curar, confessar uns aos outros para serem curados. Só há uma forma de ser curado, irmãos. Tratar com isso. Você já pegou aquela farpa, né? Que a gente fala, o pessoal fala ferpa. Aquela farpa que entra no dedo quando você está mexendo com algum tipo de madeira. E aquele negócio fica incomodando você lá no fundo. Você fala assim, ai, nossa, não vou mexer agora não. Eu vou mexer não. E fica incomodando, você vai mexer. Ai, dói, ai. Se você não tirar aquela farpa, sabe o que vai acontecer? É um corpo estranho do seu organismo. O seu organismo vai se responsabilizar de expulsar aquilo. O que ele gera? Um processo infeccioso. A culpa é a mesma coisa, é uma farpa na alma, irmãos. A culpa é uma farpa no coração. É um inimigo que vai gerar um processo infeccioso na nossa vida. Se nós não decidirmos retirar, vai doer. Ai, dói demais, pastor, dói demais, Deus. Dói.
mas cura, porque é muito melhor uma dor momentânea, uma dor, pontual, do que uma dor prolongada, acompanhada de um processo de infecção, que vai afetar vida, filhos, gerações, e que coisa mais que a gente poderia nomear essa noite. Tire essa farpa, abaixe as resistências, e trate no seu coração na ideia de que eu quero me livrar da culpa. Culpa, se você veio aqui procurando uma poção mágica, uma varinha de condão, ou uma estratégia de mantra, onde você pudesse ser livre da culpa, desculpe te frustrar. Mas a verdade é que culpa se resolve confessando a Deus. Se eu confessei a Deus e não fui aliviado, é porque tem mais alguém ofendido na minha vida do que Deus. Confesso a Deus e reparo o dano com quem ofendi. Se eu confessei a Deus, reparei o dano com quem ofendi, e não há mais o que fazer, ainda me sinto culpado, adeus diabo, porque você não vai me acusar do que eu fiz, eu já estou perdoado, eu já estou livre de toda condenação. É assim que a gente lida com a culpa. Se você quer um outro modelo, ou uma outra técnica, procure uma outra igreja, procure uma outra Bíblia, procure um outro evangelho, porque esse é o evangelho da Bíblia, que diz que se você quer ofertar algo a Deus, e tem prejuízo na sua carreira histórica, repara o prejuízo, e vai buscar a Deus depois. Nós não podemos inverter a ordem. Aí você está dizendo, mas pastor, eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil. Se isso é muito difícil, o que dizer então do nosso Jesus? Que rasgou o céu para vir na terra, para nos liberar de toda a culpa que Ele mesmo nunca tinha feito nada contra nós. Se é difícil para nós perdoarmos alguém, pedimos perdão para alguém, se é difícil para nós reparar danos que nós causamos na esposa, no marido, nos filhos, no patrão, no empregado, no sócio, no amigo, no vizinho, no cunhado, na sogra, no genro, no crente, no irmão, na pessoa que nós não conhecemos, se é difícil reparar o dano, nós não entendemos nada ainda do que Jesus fez por nós. Porque se Ele fez tamanha obra na cruz, o mínimo que eu poderia era estar disposto a pagar o preço para resolver as minhas pendengas de dívidas que estão sobre o meu ombro. Mas pastor, será que isso é necessário mesmo? Irmãos, vamos fazer um exercício para a gente finalizar e participar da ceia? Pense agora numa pessoa que te usurpou. Pense agora numa pessoa real que te roubou. Uma pessoa que roubou o seu dinheiro, roubou a sua confiança, uma pessoa que roubou a sua virgindade, que roubou a sua inocência quando criança. Pense numa pessoa que roubou a sua integridade, roubou sua autoestima. Pense em alguém que roubou o seu negócio, alguém que usurpou a sua alegria. Pense em alguém que roubou a sua paz. Essa pessoa apareceu na sua mente. É lógico que você não é o culpado por isso, você foi vitimizado. Ela te roubou, tudo bem. Agora imagine essa pessoa abrindo a porta da sala e chegando na sua casa. Imagine essa pessoa atravessando a empresa e conversando contigo. Imagina essa pessoa atravessando o corredor e sentando com você e dizendo, eu quero pagar a minha dívida com você, eu quero reparar o dano, eu quero reconhecer meu erro. Qual é a sensação que você tem? O que está vindo no seu coração agora? Não vem aquela sensação de que isso seria maravilhoso, porque eu pararia de viver tentando compreender ou me vingar dessas coisas. Era só ele reconhecer, era só ela dizer e pronto. Olha que coisa gostosa que você está sentindo. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é virtual. Se eu falar para você, imagine agora um elefante cor-de-rosa, com bolinhas amarelas, pulando numa cama elástica e tocando gaita. Pronto, ele apareceu na sua mente. E você vai ter que fazer um esforço agora para dizer que ele não existe. Porque o seu cérebro traz a realidade. E quando eu falei, imagine essa pessoa que te ofendeu, te roubou, vindo até você e resolvendo seus problemas, o seu coração já sentiu um imediato alívio. Mesmo sabendo que não é real, daqui a pouco você vai descobrir isso de novo, mas já trouxe uma sensação de alívio. Eu fico imaginando, se você fosse o responsável por fazer isso, a outra pessoa está esperando por você. Seu marido está esperando por você sentado ao seu lado na igreja. Seu esposo está esperando por você. Seu filho na sua casa esperando por isso. Atravessar a sala e falar, perdão, meu filho. Seu pai, que talvez já esteja em condições de saúde muito precárias, sua mãe, seu patrão que já está procurando um jeito de te demitir por justa causa, ele está esperando. Essa sensação que você teve de ver o seu desafeto pagar a dívida com você é a mesma que você pode causar em alguém que há uma dívida contra você.
Jesus já pagou todas as nossas, para que a gente possa herdar os céus. Não é nada exigido demais de nós quando Ele pede para a gente fazer o mesmo pelos outros. Fazer o mesmo pelas pessoas que Ele criou a nossa imagem e semelhança, e que nós ofendemos a Deus quando maltratamos elas. Que Deus possa trazer sobre a sua vida uma decisão. Não há espiritualidade, não há técnicas, só há uma decisão a ser feita. O caminho mais difícil e menos percorrido: reconhecer, pagar a dívida ou pedir o cancelamento. É difícil demais para pagar? Você não tem dinheiro suficiente para suprir? Peça o cancelamento. É difícil demais para pagar? Você não tem como voltar atrás no passado? Peça o cancelamento. É possível reparar? É preciso fazer com que isso seja restaurado? Pague e faça a sua parte, para que a dívida seja retirada e a culpa seja perdoada. Vamos ficar em pé, queridos, vamos participar da ceia do Senhor enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu a cada um de seus discípulos, dizendo: esse é o corpo que é dado por vós. Por gentileza, apague as luzes, só deixa a luz aqui na frente para mim. Eu quero que você olhe para essa mesa como sinal da sua restituição. Porque da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus, tendo dado o pão para um traidor chamado Judas, Ele também deu o cálice a um traidor chamado Judas, dizendo: esse é o cálice na nova e eterna aliança, é o cálice do meu sangue. Jesus disse: vocês são perdoados para participar da minha mesa. E se Deus nos aceita, quem somos nós para excluirmos alguém? Se Deus nos aceita, quem somos nós para resistir à sua graça? Que essa noite você participe da mesa do Senhor, com a sensação de que a sua dívida foi perdoada por Deus, e que existem débitos que você pode pagar com pessoas que você talvez tenha ofendido. E a culpa irá embora, no nome de Jesus. Você que é membro dessa igreja batizado, sabe como funciona. Os pais ministrarão os filhos que são batizados na nossa igreja. E se você é membro de uma igreja evangélica que está conosco aqui, é bem-vindo à mesa. Se você não é batizado numa igreja evangélica e não professou Jesus como seu Senhor e Salvador, nossa comunidade gostaria muito de que você desse o seu nome para participar de um curso de preparação para ser membro e ser batizado na nossa comunidade. Faça isso na secretaria durante essa semana. Nós ficaremos felizes de poder receber o seu contato. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos participar da mesa do Senhor. Não existe nada mais espiritual do que a gente viver o verdadeiro e o real. Então, Senhor Jesus, que a vida nossa espiritual agora seja restaurada pela certeza de que nós somos filhos e filhas e que já não há condenação sobre os nossos ombros. Senhor, o Senhor perdoou todos os nossos pecados que cometemos e que cometeremos no futuro com o sangue de Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a fazer com que esse sacrifício tem efeito sobre o nosso coração, ao praticarmos o seu evangelho, a não fazermos o jogo da consciência mentirosa, a não entrarmos no game da confissão, ao arrependermos e quebrantarmos o nosso coração. Permita-nos validar o teu sacrifício em nossa vida e fazermos dele real, quando amamos ao Senhor e perdoamos uns aos outros. Assim nós vamos participar dessa mesa e pedimos a tua bênção, que o Senhor nos livre de toda a culpa, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantarmos, você tem toda essa canção. Evite o tumulto nos corredores, evitem todos virem à frente ao mesmo tempo. Temos mesas ao fundo. Enquanto nós cantarmos, você pode se deslocar nesse espaço para tomar a ceia do Senhor. Pode apagar essa luz aqui também, só pode deixar aqui na frente. Eu quero que você fique bem à vontade. Se você tiver que pedir perdão para o seu marido, aqui é a oportunidade. Para sua esposa, não deixe isso passar. Filho está aqui, é a chance. O pai, aproveite. Um irmão que se ofendeu, cruze o corredor, mas não deixe isso para depois. Deixe Deus fazer a obra enquanto nós cantamos essa canção e enquanto vamos participar da ceia do Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador,
morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Seja livre, seja liberto. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. E não se esqueça de reparar os danos que são necessários para que toda a culpa se vá, que você
o seu coração esteja liberto. Amém? Deus abençoe. Lugar